Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Nosso passeio com informação é no Palais Bourbon, a sede da Assembleia Nacional, a Câmara dos Deputados na França. É no Palais Bourbon que os deputados franceses desempenham suas funções legislativas, votam as leis e fiscalizam o governo. Estamos na Ponte da Concórdia. O Palais Bourbon foi construído pela Duquesa de Bourbon, Louise Françoise de Bourbon, a filha legitimada de Luís XIV e Madame de Montespan. O Palácio e Hotel de Lassay, onde reside o presidente da Assembleia Nacional, foram construídos simultaneamente de 1722 a 1728. Ficaram nas mãos dos Bourbon-Condé até serem confiscados pela Revolução Francesa, que os dispôs para acolher uma de suas duas assembleias legislativas, o Conselho dos 500, embrião da Assembleia Nacional. O aspecto que lembra um templo greco-romano veio sob Napoleão I, quando foram erguidas 12 colunas e um frontão, mantidos nas transformações que se sucederam. As Vênus de Milo coloridas são uma instalação artística de Laurent Perbaud para celebrar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. O frontão já mudou 3 vezes. O atual, esculpido entre 1838 e 1841, representa a França, vestida em estilo antigo, no trono e acompanhada pela força e pela justiça, em apelo à elite para fazer leis. Em frente à colunata, feita entre 1806 e 1810, no Primeiro Império, estão Atena e Temis, deusas gregas da sabedoria e da justiça, e 4 estátuas de ministros chaves nos reinados de Henrique II, Henrique IV, Luís XIV e Luís XV. Eles vigiam o Palais de Bourbon e ilustram as virtudes do serviço público. Michel de l'Hôpital é o conciliador, Maximilien de Béthune, o Duque de Sully, o reformador, Jean-Baptiste Colbert, o trabalhador, e Henri d'Aguesseau, o codificador. O Palais Bourbon e seus anexos ocupam hoje uma área útil de 124 mil metros quadrados. São 9.500 instalações, nas quais trabalham 3.000 pessoas, informa a Assembleia Nacional, fonte do nosso vídeo. O acesso ao Palais Bourbon é gratuito, sob reserva no site oficial da instituição. No dia da nossa visita, o fluxo era contínuo, mas sem atropelos. Percorremos pelos espaços autorizados com tranquilidade. Nossa primeira parada é na Galeria das Festas, inaugurada em 1848. Luxuosa, serve de passagem para o presidente da casa chegar na sala de sessões. Enquanto você conhece a galeria, recontamos a história contada pela própria instituição. Em 1789, ano de início da Revolução Francesa, Luís XVI pediu aos franceses que elegessem os seus deputados para os Estados Gerais. Na cabeça do rei, tratava-se de reunir essa assembleia apenas durante algumas semanas, tempo para fazer com que os franceses e os seus representantes aceitassem um aumento de impostos. Os deputados eleitos pelo povo, no entanto, recusaram essa lógica, convencidos de que um único homem não poderia mais decidir tudo sem ser eleito. Em 17 de junho de 1789, autoproclamaram-se a Assembleia Nacional, com o desafio de criar uma Constituição que garantisse a representação do povo. Desde 1789, a instituição mudou várias vezes de nome: órgão legislativo, Câmara dos Deputados, antes de voltar a ser Assembleia Nacional, em 1945. Essa é a rotunda de Alechinsky, que liga o Palais Bourbon, o Hotel de Lassay e a Galeria das Festas. Os afrescos foram criados por Pierre Alechinsky em 1992, com base na inscrição do poeta Jean Tardieu. Os homens procuram a luz num jardim frágil, onde as cores estremecem. Passamos para um espaço circular maior, localizado ao lado e onde encontramos a Tribuna da Imprensa. Foi aqui, em fins do século XIX, que foi instalado um elevador que permite o acesso às salas e às bancadas reservadas aos jornalistas.
Hora de conhecer o salão dos Pas Perdus, que dá acesso à sala de sessões, o chamado hemiciclo. O Salão dos Pas Perdus é um local simbólico e solene. O presidente da Assembleia Nacional atravessa o salão, também chamado de Salão da Paz, sob o rufo de tambores, em meio a duas filas de guardas republicanos que protegem a República. Esse ritual é seguido desde a Revolução Francesa. Esse salão, de 20 metros por 11 metros, é um dos mais utilizados do palácio, onde os jornalistas podem circular e encontrar-se com os parlamentares. O teto é decorado com pinturas alegóricas que representam a paz e o vapor sobre a terra e sobre o mar, assinadas por Horace Vernet, encomendadas pelo rei Luís Felipe em 1838. As abóbadas foram feitas em parte com a ajuda de um aluno do pintor, que era bastante requisitado pelo rei na época. Horace Vernet concluiu a obra só em 1847 e foi criticado pela junção de elementos mitológicos com a indústria moderna. Estamos na Sala das Quatro Colunas, cujo nome se deve à sua arquitetura característica. Trata-se de um ponto de passagem entre a sala de sessões e as salas de reuniões. Aqui vemos bustos em homenagem a figuras notáveis da história política da França, como Olympe de Gouges. Marie Gouze, que usava o pseudônimo Olympe de Gouges, foi uma dramaturga, ativista política, feminista e abolicionista da Revolução Francesa na defesa dos direitos das mulheres. Outros nichos abrigam estátuas de legisladores da antiguidade e monumentos homenageiam a memória de deputados e funcionários que morreram pela França durante as duas guerras mundiais. O corredor para outros salões dá uma visão para o pátio de honra da Assembleia Nacional, que no dia da nossa visita estava em obras. A esfera de granito é obra do artista norte-americano Walter de Maria, de 1989, e foi realizada para celebrar o bicentenário da Revolução Francesa e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O Salão Pujol é um dos 3 salões criados a partir de 1828 para decorar o entorno da sala de sessões da Assembleia Nacional. Deputados franceses sentados à direita do hemiciclo costumam se reunir aqui, por isso as mesas. O salão foi decorado em estilo trompe-l'œil por Abel de Pujol. Trompe-l'œil é uma técnica artística que, com truques de perspectiva, cria uma ilusão ótica que faz com que as formas de 2 dimensões aparentem possuir 3 dimensões. As pinturas em tons de cinza representam os capitulares de Carlos Magno, a Lei Sálica e Luís Felipe, prestando juramento à Carta de 1830. O Salão Casimir Perier é uma sala por meio da qual geralmente os ministros entram no hemiciclo. Há 220 anos, Napoleão Bonaparte promulgava aqui o Código Civil francês, que serviu de base para a legislação de muitos países. Estátuas homenageiam 2 de seus principais editores, Jean-Étienne Marie Portalis e François-Denis Tronchet. Esse é o chamado Bronze de Dalou. A obra em relevo leva o nome de seu escultor, Aimé Jules Dalou, e representa a famosa sessão de 20 de junho de 1789, na qual Mirabeau, personagem da Revolução Francesa, disse: "Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos pela força das baionetas." O bronze foi fundido de uma só vez para comemorar o centenário da Revolução Francesa e pesa em média 3 toneladas. As paredes laterais desse salão luxuosamente decorado também se abrem para o pátio principal, que vimos há pouco. As estátuas que estamos vendo são de Mirabeau, voltado para Jean Bailly, o primeiro presidente da Assembleia levado à tortura com as mãos amarradas.
Aqui é o general Maximilien Foy, com atuação no Primeiro Império. E aqui, Casimir Perier, presidente do Conselho de Ministros do rei Luís Felipe. Hora de explorar o magnífico Salão de la Croix, também chamado de Salão do Rei, porque foi aqui nesse espaço que Luís Felipe instalou seu trono. Foi concebido pelo arquiteto Jules de Joly, responsável também pelos salões Casimir Perier e Pujol, que acabamos de conhecer. O salão é decorado com motivos pintados por Eugène Delacroix. A encomenda foi feita por Adolphe Thiers, o segundo presidente eleito da França e o primeiro da Terceira República, na época ministro dos Trabalhos Públicos. As pinturas laterais ilustram a indústria, a guerra, a justiça e a agricultura. E o teto foi pintado com elementos mitológicos que evocam a força, as artes, a fertilidade e a sabedoria. Atualmente, o Salão de la Croix é ocupado pelos deputados que se sentam à esquerda do hemiciclo. Busto de Marienne, símbolo da República Francesa, em bronze e datado do século XIX. O busto foi instalado propositalmente aqui, no lugar ocupado no passado pelo trono de Luís Felipe. Seguimos nosso passeio com informação em direção ao hemiciclo, como é chamada a sala de sessões da Assembleia Nacional Francesa. Passamos por uma das portas de acesso ao Salão dos Pas Perdus, que já visitamos. É no hemiciclo que os 577 deputados franceses eleitos atuam durante o mandato de 5 anos. Junto com o Senado, a Assembleia Nacional detém o poder legislativo na França. Os senadores, no entanto, não ficam no Palais Bourbon. Eles desempenham as suas atividades políticas no Palácio de Luxemburgo. Essa sala deve a sua configuração em hemiciclo ao Conselho dos 500, que a inaugurou em 1798. O Conselho dos 500, como já dissemos, era uma das duas assembleias legislativas francesas na época do Diretório. Desde 1789, ano de start da Revolução Francesa, as assembleias revolucionárias reuniram-se em 5 locais diferentes, de Versailles às Tulherias, antes de se reunirem no Palais Bourbon. Confiscado em 1791, o palácio foi declarado propriedade da nação. Em 1795, foi atribuído ao Conselho dos 500. Uma sala de reuniões em formato de meia-lua, em madeira e estuque, foi então construída em menos de 2 anos. Em 1830, o rei Luís Felipe aprovou um novo programa decorativo da sala de sessões, projetado por Jules de Joly, de quem já falamos. O arquiteto inspirou-se no Panteão de Roma para erguer o teto de vidro e a abóbada concêntrica. A decoração evoca a liberdade, a ordem pública, a eloquência, a prudência, a força e a justiça, atributos para o desempenho das funções. O hemiciclo foi concluído em 1832. As cortinas de veludo vermelho com franjas douradas conferem ao espaço um aspecto de teatro, informa o site oficial da Assembleia Nacional, fonte do nosso vídeo. É no hemiciclo que os ministros de Estado prestam contas, apresentam iniciativas e debatem projetos com os deputados. Os debates na França costumam ser acalorados. Cada deputado tem seu lugar no hemiciclo. Eles estão agrupados por grupo político e também por esquerda, direita ou centro, tendo por base a tribuna do orador, instalada sob o poleiro, onde fica o presidente da Assembleia Nacional. Os deputados votam as leis e podem apresentar propostas e alterações legislativas. Qualquer deputado tem o direito de fazer perguntas ao governo, porque dentre as suas atribuições está avaliar as políticas públicas, podendo publicar recomendações sobre elas.
Estamos diante da sala de conferências, lugar de leitura e de encontro dos deputados. O espaço ocupado hoje corresponde em parte à antiga sala de jantar da residência da Duquesa de Bourbon, remodelada em 1830. A sala de conferências é decorada com símbolos reais e com a estátua de Henrique IV, oferecida por um deputado de Eloy Garrone em 1820, em memória do primeiro rei Bourbon. A sala se transformou ao longo do tempo também para se tornar um pouco mais republicana. Assim, sobre o manto da lareira, a coroa da França ergue-se sobre um busto de Marianne. No teto, uma cobertura de vidro ilumina um conjunto de pinturas que retratam diversas cenas da monarquia, assim como as grandes pinturas das paredes. Essa decoração, criada no âmbito da monarquia de Júlio, revela a vontade de mostrar a história dos parlamentos ao lado da realeza, de forma a legitimar a monarquia constitucional que vigorava na época. Estamos no final do nosso passeio com informação na Assembleia Nacional da França, mas antes, hora de conhecer o Salão das Mariannes. A figura alegórica de uma mulher com um boné frígio representa a República da França e a força dos valores da República e dos cidadãos franceses: liberdade, igualdade e fraternidade. O seu nome provém provavelmente da contração de Marie e de Anne, dois nomes muito frequentes no século XVIII na França. Coleção de 32 pequenos bustos feitos em argila e que representam personalidades da monarquia de Júlio. Os bustos do século XIX foram realizados pelo caricaturista francês Honoré Daumier. A monarquia de Júlio é o nome que os historiadores dão ao período entre 1830 e 1848, um período entre dois dos principais processos revolucionários pós-Revolução Francesa. O Salão das Mariannes funciona como uma espécie de antessala de acesso à biblioteca da Assembleia Nacional, que no dia da nossa visita, infelizmente, estava fechada para restauração. Essa biblioteca já foi local de trabalho dos deputados, antes de terem gabinetes individuais. Dispõe de 750 mil obras e permanece aos serviços dos deputados e de seus colaboradores. Também preserva tesouros, como o manuscrito das Confissões de Jean-Jacques Rousseau, um calendário asteca do século XVI e o manuscrito do julgamento de Joana d'Arc. Essa obra se chama Liberdade, Igualdade e Fraternidade e é assinada pelo artista e grafiteiro norte-americano John Won. Foi inaugurada no dia 21 de janeiro de 2015. Inspirado na pintura A Liberdade Guiando o Povo de Eugène Delacroix, que também teve participação na decoração da biblioteca, é uma homenagem aos fundamentos da República e da democracia. A estátua em mármore com detalhes em metal dourado chama-se A Liberdade, obra do escultor francês Paul Aubert. Foi realizada em 1889 e tem mais de 2 metros de altura. Fica próxima a uma das saídas do Palais Bourbon, sede da Assembleia Nacional. Aproveitamos para espiar os pátios internos e os jardins, fechados ao público no dia da nossa visita. Curiosidade mantida até hoje: a Assembleia Nacional foi atingida pela enchente de 1910.
Nas pilastras, sinal de onde a água chegou. Já fora do Palais Bourbon, ao atravessar a rua, nos deparamos com a lojinha de souvenirs mantida pela Assembleia Nacional. As vitrines estão decoradas com lembrancinhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Nos despedimos aqui na Praça do Palais Bourbon, de frente para a outra fachada da Assembleia Nacional. A estátua, uma representação da lei, foi restaurada em 2001 e é obra do escultor francês Jean-Jacques Faucher. Foi encomendada em 1849 para representar a Constituição. No entanto, só foi concluída em 1852 e inaugurada em 1855. A lei é simbolizada por uma figura feminina sentada, com um olhar severo e penteado vegetal. Na mão esquerda, o cetro com a mão da justiça. Na mão direita, as tábuas gravadas evocam a lei. Nosso passeio com informação na Assembleia Nacional da França em Paris está no fim. Esperamos que tenham gostado. Quando estiver em Paris, consulte nossos serviços de ensaios e passeios a pé com informação e fotos no @ParisDoMeuJeito. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau!